Você está no canal Dulcino Macedo. Você sabia que o SAP Business One realiza cálculo de comissões por item, vendedor ou por cliente? E que apesar de restrito, com poucos ajustes nós conseguimos utilizá-lo? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como configurar o módulo de comissões, como utilizar e quais as limitações. O vídeo de hoje é um oferecimento da Nexus Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Nexus Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Nexus vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. A política de comissões é algo muito peculiar. Cada empresa cria suas estratégias para engajar o time de venda. Alguns pagam a comissão sobre a emissão do documento, outros pelo recebimento dos títulos, alguns pagam sobre o valor líquido, outros sobre o valor bruto. O módulo de comissões do SAP trabalha sobre a emissão de documento e utilização do valor bruto, a forma mais simples de comissão. Então, na grande maioria das vezes, o módulo de comissões acaba não atendendo a maioria dos cenários. Porém, criando alguns objetos de sistema, nós podemos transformar a comissão do SAP em algo aplicável. Vamos ver como funciona o padrão? Vamos para o SAP. A primeira coisa que precisamos fazer é configurar de onde o percentual de comissão será buscado pelo SAP. Para isso, nós vamos na configuração geral, administração, inicialização do sistema, configurações gerais, e vamos na aba parceiro de negócio. Então, nós podemos ver na aba de parceiro de negócio um grupo de campos chamados definir comissão para. Então, você pode definir a comissão para vendedores, itens ou clientes. Um detalhe muito importante aqui, a definição de comissão ela não é cumulativa, então ele não realiza a varredura desses percentuais de forma cascateada. Apenas uma das opções é retornado o percentual de comissão. Então aqui nós já temos uma limitação do SAP em relação às comissões. Para mostrar como funciona, eu vou marcar as três utilizações, as três formas, apesar de que ele não vai funcionar assim, e nos testes a gente volta a desmarcar essa opção e deixar apenas a opção por vendedor. Vou atualizar, sim, e o próximo passo é a própria definição de comissão dos vendedores, clientes ou itens. Para isso, nós vamos no cadastro específico. Então, para os vendedores, nós vamos no cadastro de vendedores. Então, no cadastro de vendedores, nós temos todas as informações do vendedores, inclusive dois campos que são os campos que mais importam para nós agora. O primeiro é o grupo de comissões e o segundo é o percentual de comissões. Vamos falar um pouquinho a respeito do grupo de comissões. Vamos supor que você tem um departamento de vendas regido por região e você tem diferentes comissões para cada tipo de região, né? Dependendo do frete que você necessita para entregar os seus produtos, dependendo da distância que essa região fica, dependendo às vezes de impostos por causa de um segmento específico de produtos. Então, nesse caso, você pode destinar alguns vendedores para essa região ou alguns vendedores para esse produto e utilizar o grupo de comissões para definir qual vai ser o percentual de comissões. Então, o grupo nada mais é do que um agrupamento dentro de um percentual de comissões. Então, aqui eu posso definir através de um menu chamado grupo de comissões. Então, vamos abrir ele aqui, ó. Vou digitar comissões e eu tenho aqui em definição geral, grupo de comissões. Vou abrir ele e nada mais é do que um nome e um percentual de comissão. Então, posso, por exemplo, definir por regiões. Então, região sul, região norte, né? Então, na região norte eu quero que dê 5%, na região sudeste eu quero que seja 5% também de comissão. Então, aqui quantas regiões eu quiser. Nós temos aqui os grupos alta, média e baixa, região sul, região norte
e região Sudeste. Então, fazendo isso aqui, nós podemos voltar ao cadastro do vendedores, vou deixar aberto aqui, e aqui nos grupos de comissões eu vou ter que fechar porque eu fiz o cadastro dos grupos novamente, né? Então, vou abrir o cadastro de vendedores, e aqui no grupo ele passa a apresentar para mim todos os grupos de comissão que eu tenho. Então, eu tenho o alta, que representa 10% de comissão, eu tenho o baixa, que representa 5% de comissão, eu tenho o média, que representa 8% de comissão aqui, eu tenho a região norte, que é 5%, eu tenho a região sudeste, que é 5% também, e a região sul, que são os 7%. Então aqui eu posso definir mais de um vendedor para esse grupo, e aí todos esses percentuais de comissão vão ficar iguais. Além dessa definição, eu posso utilizar a opção comissão definida pelo usuário. Ao informar isso, o campo percentual de comissão é zerado e eu tenho que informar ele de forma manual. Então, eu posso informar aqui, por exemplo, nesse caso, 13%. Então, ele não me restringe essa informação. Vamos definir aqui, para a região sul, a comissão de algum dos vendedores. Eu vou pegar o José Castro aqui. Então, vamos pegar o José Castro, definir ele para a região sul. Então, vamos atualizar. Perfeito. Então, nosso vendedor de teste vai ser o José Castro. Se eu quiser definir essa comissão, por exemplo, pelo cliente, eu tenho que entrar no cadastro do parceiro de negócio. Vou pegar um parceiro de negócio. A definição da comissão ela funciona apenas para os clientes. Pegando aqui um dos clientes, eu tenho na coluna direita o campo de comissões, onde eu posso selecionar exatamente como funciona dentro do cadastro de vendedores. Então, eu tenho comissão definida pelo usuário ou cada um dos grupos aqui eu posso escolher para que essa comissão seja aplicada. Tá? Então, cadastro de parceiro de negócio. E se eu abrir o cadastro do item, eu tenho também as mesmas informações. Então, em cadastro do item, eu vou carregar um item. Dentro da guia Dados de Venda, eu tenho o campo de comissão como primeiro campo aqui em cima. Então, segue a mesma regra, definida pelo usuário ou qualquer um dos grupos de comissão. Então, é uma estratégia que a gente pode adotar, por exemplo, se você realiza comissão por tipo de item, você gerar um grupo de comissão para cada tipo de item. E aí flegar para que a comissão seja buscada direto do cadastro do item. Se você define por região, você pode estar definido dentro do cadastro do cliente. Então, cria um grupo para cada região, define esse grupo dentro do cadastro do cliente como um grupo de comissão. Se você define essa comissão por vendedor, você pode entrar dentro do cadastro do vendedor e definir lá. Então, é dessas formas que a gente define a comissão. Lembrando aqui, abrindo um parêntese, né, outra limitação do módulo de comissões do SAP. Eu não tenho regras para essas comissões, regras e exceções, né? O que seria isso? Por exemplo, eu posso ter dentro do meu mix de produto alguns produtos em que eu incentivo a venda, pontas de estoque, por exemplo, e nesses produtos eu quero que a comissão seja um pouco maior, porque assim eu estimulo o meu esforço de venda a vender e acabar com essa ponta de estoque minha para que eu consiga renovar o meu estoque. Utilizando comissões padrões do SAP, você não consegue fazer essa distinção, tá? Ele vai funcionar apenas com percentuais específicos ditados ou pelo cadastro de vendedores, ou pelo cadastro do item, ou pelo cadastro do parceiro de negócio. Já vimos como definir esses percentuais, agora eu vou voltar na configuração geral e vou deixar a comissão apenas pelo vendedor. Então, vou desmarcar os outros dois, vou atualizar. Ele vai me pedir para reiniciar o SAP, para que as alterações façam efeito. Vai ser reiniciado automaticamente e pronto. Já temos nossa configuração criada. Então, vamos aqui para dentro do pedido de vendas. Então, estamos dentro do pedido de vendas. Tá? Vou explicar um pouquinho referente a cada um daqueles flags. A diferença entre eles é o momento em que será preenchido esta comissão. Se eu tiver uma comissão por vendedor, no momento em que eu preencher o vendedor do pedido, o campo comissão vai ser preenchido. Se eu tiver uma comissão por cliente, no momento em que eu preencher o cliente do pedido, essa comissão vai ser preenchida. E se eu tiver por item, no momento em que eu preencher o item,
o percentual de comissão vai ser preenchido. Então aqui a gente já consegue ver, eu vou pegar aleatoriamente um dos clientes, perceba que ele me trouxe uma comissão padrão aqui de 10, certo? Eu vou informar um item. Por que ele está com essa comissão de 10? Vamos analisar aqui. Júlia Braga, que é a vendedora padrão desse cliente, está com a comissão de 10%. Então, por isso, ele trouxe os 10% ali. Não pelo fato de eu ter inserido o cliente, tá bom? Então, vamos inserir agora um item aleatório também. Vou definir uma utilização para que ele pegue os impostos. Perfeito. Então, perceba que o meu percentual de comissão ainda está em 10, né? E agora eu vou modificar para o vendedor José Castro. Vou atualizar e o meu percentual de comissão veio a 7 agora. O que é o 7? Vamos abrir o cadastro do José. Então, temos o José Castro aqui com 7% de comissão. Por isso, ele trouxe o 7% lá. Ok. Aqui eu posso gravar esse pedido meu. Então, vou atualizar, vou gravar o pedido. Sim, pedido gravado, vou recarregar o pedido aqui, os dados estão na tela. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o relatório de comissões. Então, se eu digitar aqui comissão, ele me apresenta todos os menus que têm referência ao comissão. E aqui nós podemos ver os relatórios. Os relatórios eles estão situados no vendas, no compras e em relatórios, né? Exatamente com o mesmo nome. Então, tanto faz o menu que eu acessar, o relatório é sempre o mesmo. Vou acessar o de compras, por exemplo, para dar um exemplo, né? Ó, então, ele traz essa tela com os vendedores aqui, né? Normalmente. E se eu acessar o de vendas, também vai ser a mesma tela, com os mesmos vendedores, o mesmo preenchimento. Então, tanto faz o local onde a gente vai acessar a tela. Eu vou pegar o nosso usuário José Castro, e vou pegar o período de 1/10 a 20/10 e vou filtrar. Perceba que ele não tem comissão dentro desse período. Por que ele não tem comissão? As comissões elas são trabalhadas em cima dos documentos de venda. O pedido de venda não comissiona um vendedor, tá? Para que a comissão aconteça, eu tenho que pegar esse pedido e faturar ele. Então, no momento em que eu faturar, o SAP vai trazer essa fatura como comissão. Então, eu vou criar aqui, ó, nota fiscal de saída. Sim, vou gravar. Ok, nota fiscal gravada. Está carregada aqui. Tá? É o 212, o código da nota. E vou tirar o relatório novamente. Agora, perceba que está aqui, ó, 212, a base de cálculo que é o total do meu documento, né? O documento sem os impostos. Então, sem IVA, é sem os impostos, ele vai tirar todos os impostos do item, isso é a margem líquida, e aqui ele vai aplicar os 7% sobre o total do documento sem o IVA, ou seja, sem os impostos que estão por fora. Vamos abrir aqui a nota, vamos confirmar. Ó, então eu tenho de impostos R$ 380. Quais são esses impostos aqui? Vamos abrir aqui, ó. Esses impostos são o IPI, basicamente, né? Vamos só confirmar aqui, ó, total por imposto, R$ 380 de IPI. Então, quando eu pego a base sem o IVA aqui, significa que é o total da nota sem os impostos por fora, tá bom? E é aqui que o SAP vai concentrar o seu cálculo. Então, se a gente pegar uma calculadora aqui, nós podemos fazer o 634,13 vezes 7%. A gente vai ter os 44,39, que é a comissão que ele calculou. Então, o cálculo da comissão é com base no total do documento sem IVA, não com o total do documento geral, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Temos o primeiro cenário comissionado. Uma outra questão que vale atenção aqui, eu tenho um cenário montado aqui, eu vou buscar ele, vamos pegar aqui o Fábio. Perceba que eu tenho duas comissões aqui no cadastro do Fábio, tá? Um documento 207 e um documento 211. Por que eu estou pegando esse exemplo aqui? Para ilustrar o seguinte, eu vou abrir o cadastro de pedidos, vou pegar todos os pedidos do Fábio, eu vou listar. Dentro do mês 10, nós temos dois pedidos. Ó. Esse segundo aqui é o maior deles. Se eu pegar o primeiro, que é o que eu quero ilustrar, que é o de maior valor ali, o de menor valor, né, na verdade, o que eu quero ilustrar é o seguinte, perceba que esse pedido aqui, ele foi para uma entrega de mercadoria antes, tá? Depois da entrega, ele foi para a nota fiscal. Então, ó, o valor da nota fiscal é R$ 97,93. O valor da entrega é R$ 63,63. A comissão, ela não funciona sobre os documentos de entrega também. Então, a comissão só vai funcionar sobre notas fiscais. Tá? Então, perceba aqui que é o 207, o documento de R$ 97,93.
Então, comissões no SAP trabalham basicamente sobre notas fiscais. Entregas, pedidos não são comissionados. Tá? Esse é apenas um detalhe, é um outro ponto, né? Até prudente para a comissão, porque a partir do momento da nota que se gera financeiro, então só ao concretizar essa venda é que eu posso comissionar o meu vendedor. Agora nós vamos falar sobre uma outra restrição aqui do módulo de comissões do SAP, que é o quê? Eu vou gerar mais um pedido para esse vendedor, então eu vou fazer aqui dentro deste cliente, essa data, este item aleatório mesmo, vamos colocar uma utilização aqui e vamos preencher o vendedor como José, que ele vai pegar meus 7% lá. Vou adicionar e visualizar, eu quero que esse pedido fique aberto. Como a gente já viu no exemplo anterior, ao gerar o pedido ele não vai para o relatório de comissões, eu preciso faturar esse pedido. Então, vou clicar aqui e vou gerar uma nota fiscal de venda para esse pedido, ok? Vamos adicionar e visualizar novamente. Sim, sim. A partir de agora, eu tenho uma segunda linha de comissões para o José. Então, vamos tirar o relatório novamente. José Castro, está aqui. 2 linhas de comissão. Primeiro pedido, segundo pedido. Agora, qual que é o detalhe que eu ia passar referente a outra restrição do SAP? Se por algum motivo eu tiver uma devolução deste documento, então vamos pegar aqui, nota fiscal de saída, vamos adicionar ela, tem que colocar um número de nota, adicionei uma devolução. O que acontece no meu relatório de comissões? A comissão permanece para o documento que foi devolvido e não é gerado um estorno de comissão para a devolução desse documento, o que faz com que a minha comissão fique errada, certo? Esse segundo documento seria um documento passível de estorno de comissão, seja dentro do período onde ele foi vendido ou seja num período posterior à venda. Então, fiz o pedido, a nota fiscal no mês 10, o pedido foi devolvido no mês 11, então eu faço a comissão no mês 10 e o estorno no mês 11. Tá? Então, o SAP não entende essa forma de devolução. Para que isso funcione, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria entrar dentro da nota e zerar a comissão desse vendedor para a nota devolvida. Aí ele tiraria do relatório de comissões aqui essa base de cálculo. Tá? Então, isso é uma das coisas que torna inviável a utilização do procedimento de comissões do SAP Business One. Outro detalhe interessante nessa tela aqui, se eu quiser totalizar as comissões, eu posso segurar o Ctrl e clicar sobre a coluna que eu quero totalizar. Tá? Isso é uma característica de todas as telas de consulta do SAP, então toda coluna que eu quiser totalizar, eu posso segurar a tecla Ctrl e dar um clique com o botão esquerdo. Posso totalizar o total de documentos, faço da mesma forma. Então, aqui embaixo ele vai somar as duas colunas. Posso fazer a mesma coisa com o IVA, então eu clico, ele soma. Tá? Se eu fizer com um texto, não vai funcionar, certo? Como eu disse, somas são para valores numéricos. Então, ele vai ver se a coluna é número. Se a coluna for número, ele soma. Se a coluna for texto, ele não faz nada, que é o que está acontecendo quando eu clico no nome aqui. Ó, tá? Então, é basicamente isso aqui. Podemos utilizar os filtros dinâmicos do SAP, né? Então, clico aqui, eu posso filtrar por aqui, por qualquer valor. Por exemplo, vamos filtrar pelo número do documento 212, né? Então, ao filtrar, ele traz apenas o 212, refaz aqui os somatórios embaixo de acordo com o 212. Posso limpar esses filtros. E, além disso, eu posso visualizar um gráfico que ele tem aqui no canto inferior direito, né? Posso clicar aqui, ó. É um gráfico que me representa total de documento por total de comissão, né? Então, tem algumas configurações aqui que podem ser exploradas. Então, cabe entrar aqui nessa telinha e ver as opções que eu tenho. Tem gráficos de linha, gráficos de barra, gráficos de spot, gráfico, né? Tem uma série de gráficos, tem as legendas, tem os elementos que vão compor o gráfico. Então, cabe aqui uma exploração dentro desse gráfico aqui, ok? Então, vamos sair aqui. Beleza? Se vocês quiserem um vídeo transformando a comissão do SAP, deixe um comentário que podemos transformar esse vídeo em uma série. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nesse vídeo falamos sobre como configurar, utilizar e quais são as limitações do módulo de comissões do SAP Business One. Se ainda não me segue, vou deixar as minhas redes sociais no primeiro comentário fixado. E se você gostou desse conteúdo ou ficou com alguma dúvida,
Deixa aqui nos comentários. Isso me ajuda a engajar o vídeo e divulgar o meu trabalho, ajudando cada vez mais pessoas. Ao final desse vídeo, vou deixar mais 2 sugestões para vocês continuarem seus estudos em SAP. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos e até mais.